Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado, bora direto pro caso de hoje. Só avisando, este episódio tem relatos de abuso sexual contra crianças, então se você tiver gatilhos com isso, pode pular este episódio. Em 29 de setembro de 1992, a HBO lançou o documentário Child of Rage, que em português saiu como A Ira de um Anjo. E esse documentário chocou o mundo ao apresentar a história de uma garotinha de 6 anos de idade chamada Beth Thomas em gravações feitas pelo psicólogo dela, Dr. Ken Magid, durante as sessões de terapia que ela fez com ele. No filme, a trama aborda um drama familiar, focando na menina de 7 anos que foi adotada junto ao irmão por uma família bem-sucedida e até então feliz. Os problemas começaram a aparecer com o estranho comportamento da menina, que consegue influenciar através de abusos o irmãozinho e tentativas de manipular os adultos ao seu redor. O casal imagina então que isso se deve ao passado desconhecido dessa criança. Antes de desistir da adoção, eles vão buscar respostas na história de vida dela. As angústias vividas por esses pais que se esforçam imensamente para amar essa menina apesar desse comportamento são retratadas no filme. Então, a Beth, ela foi adotada em 84 com o irmão mais novo dela, o Jonathan, pelo casal cristão Tim e Nancy Thomas, que sonhava em ter filhos. No entanto, essas crianças vinham de um lar muito abusivo e desestruturado. Quando ela tinha apenas 1 ano de idade, ela ficou órfã de mãe e foi deixada aos cuidados do pai biológico. Durante o início da infância, então, a Beth sofreu abusos sexuais e psicológicos, chegando a ser estuprada pelo próprio pai. Ele abusou sexualmente das 2 crianças por 6 meses até que médicos descobrissem o que estava acontecendo. E as crianças foram resgatadas de uma situação de vulnerabilidade. Então, o Jonathan estava imundo de fezes e urina dentro de um berço cercada por caixas de leite azedo. E a Beth não tomava banho há semanas e tampouco comia. Então, em meados de 84, eles foram adotados pelo Jim e a Julie Tennant, que fizeram essa escolha após tentar engravidar por 8 anos. E na época, a Beth tinha 2 anos e o Jonathan tinha 7 meses. Então, os irmãos significavam essa realização de um sonho para esse casal, que fazia de tudo para proporcionar a melhor vida para eles, principalmente dando afeto que a Beth e o Jonathan jamais receberam. Os dois foram cercados de atenção, amor, presentes, mimos e conforto. E tudo parecia um sonho até que os pesadelos da Beth entraram no caminho, isso literalmente. Ela começou a acordar todas as noites se queixando de um homem que caía sobre ela e a machucava com uma parte dele. E foi depois disso que o comportamento dela se alterou completamente. Conforme os anos se passavam, as atitudes da criança atingiam níveis mais preocupantes e por diversas vezes a Beth tentou sufocar o irmão utilizando um travesseiro. Ela também tinha esfaqueado seu cachorro de estimação e matou inúmeros filhotes de pássaros, cortou a cabeça de um colega de classe usando um pedaço de vidro e insinuava-se sexualmente para seu avô e declarava também seu desejo em matar friamente seus pais. Ela xingava, fazia gestos obscenos e gritava até ficar vermelha. Ela chegou a jogar o irmão do berço para o chão e pisar tão forte na cabeça dele que foram necessários pontos para fechar os ferimentos. O Jonathan era beliscado, mordido e socado pela Beth quando os pais não estavam por perto. A própria menina chegou a relatar que molestou o garoto e ela também tinha tendência de se masturbar em público. Então, todos esses comportamentos extremamente preocupantes, né? E aí, em momento algum, os Tennants foram alertados sobre as circunstâncias nas quais as 2 crianças chegaram para adoção, né? A assistente social alegou que elas eram saudáveis e livres de qualquer trauma psicológico. Então, esses pais realmente não estavam esperando uma criança tão traumatizada assim. O Jim e a Julie estavam completamente no escuro sobre o que estava prestes a acontecer. E aí, quando o órgão de adoção foi confrontado pelo casal, os funcionários alegaram que eles não forneceriam o histórico dos infantes, né, das crianças, devido às leis de confidencialidade. Mas era
Era irônico, né, essa situação, porque uma vez que o bem-estar das crianças era prioridade, então esses pais deveriam saber justamente para estarem preparados, né, para o estado psicológico dessas crianças. Então, os pais não teriam sofrido tanto se eles tivessem tido o mínimo de respaldo, né? Outros na posição deles poderiam não ter encontrado a saída ideal para aquele pesadelo. Então, a sorte é que a Beth caiu na mão desse casal, né, que soube o que fazer com essa situação. Então, desesperada e sem saber a origem de toda aquela agressividade, a Julie passou a trancar a Beth no quarto à noite para garantir a segurança da família, principalmente porque várias vezes ela foi pega tentando esfaqueá-los. E aí, em 89, o casal, muito assustado, levou ela para uma clínica psiquiátrica e ela passou por diversos exames até ser constatado o diagnóstico, né, que era... Ela sofria de transtorno de apego reativo, que é uma síndrome que impede que o indivíduo crie laços afetivos com as pessoas ao seu redor. Então, a partir disso, foi iniciada uma terapia extensiva para tentar reverter ou mesmo amenizar o quadro psicológico da criança. Esse transtorno, né, acontece muito com crianças muito novas, né, que foram negligenciadas ou abusadas. Então, o Dr. Ken Magid foi o responsável pelas conversas com a Beth. Ele organizou uma verdadeira jornada às origens psicológicas dela, né? E foi assim que ela falou dos abusos que ela sofreu do pai biológico e também expressou toda a sua aversão por pessoas. Ela acreditava que até o médico ia machucar ela, por isso o repudiava. Durante o tratamento, a Beth ficou hospitalizada e foi descoberto que ela planejava a morte dos pais e até mesmo guardava facas de cozinha para executar essa tarefa. E o Dr. Ken, que cuidou do caso, atestou que a menina entendia a consequência das ações dela e não demonstrava culpa ou remorso algum. Ela foi diagnosticada, então, com esse transtorno de apego reativo, que é um grave distúrbio caracterizado pela dificuldade de criar vínculos sociais ou afetivos e é frequentemente causado por situações de vulnerabilidade e abuso enfrentadas antes dos 5 anos de idade. Mas esse foi só um dos fatores, né, responsáveis por desenvolver essa psicopatia infantil que ela tinha. Então, ao longo de muitos anos de terapia intensiva, né, ela começou a apresentar culpa genuína por ter causado dor aos pais e ao irmão, e depois ela foi submetida, né, a conviver sob um conjunto de regras rigorosas proposto por um especialista, né, nesse transtorno, que a criou por muito tempo longe do afeto diário dos pais. A Beth conseguiu se sair bem na escola, ela socializou com outras crianças, né, fez amizades, e ela cresceu e está uma adulta saudável. Ela conseguiu, né, superar esses traumas com a ajuda das terapias durante toda a vida dela. E hoje em dia ela trabalha como enfermeira e ela ajuda as crianças que passaram pela mesma situação que ela. Ela ainda viaja o mundo dando palestras sobre a história dela. A mãe adotiva da Beth, a Nancy Thomas, ela começou um programa comprometido a ajudar famílias, né, com crianças adotadas, e ela foi até coautora de 2 livros com a Beth. A Beth agora trabalha em uma unidade de terapia intensiva neonatal, né, e isso contesta, né, essa capacidade dela de trabalhar nessa unidade com crianças tão pequenas, né, que precisam de tanto cuidado, e né, um verdadeiro testemunho da recuperação e do tratamento dela que deu super certo. Então, para muitos especialistas, ela que virou um símbolo de estudo apenas aprendeu a reprimir seus instintos psicopáticos, uma vez que a doença não tem cura e que a sua consciência apenas finge bem. Mas para outros, a Beth é apenas o resultado de como a mente humana reage ao trauma e à negligência, que acho que aqui é o caso de todo mundo, acredito, né, que seja o caso de todo mundo que escuta esse podcast, porque eu acho meio impossível a pessoa passar o resto da vida fingindo tanto assim, né? Ela não ia conseguir segurar por tanto tempo se ela não tivesse superado esses traumas. Então, foi um trabalho muito bom que fizeram, né, de terapia junto com ela. E que bom que esses pais descobriram o que fazer, né? Porque, em muitos casos, ela teria sido abandonada ou, enfim, né, abusada também, colocada de castigo, né? E o comportamento dela iria escalando até realmente acontecer alguma tragédia. Mas é isso, gente. Esse caso é muito famoso devido, né, a esse documentário. Muita gente já viu esse vídeo dela, né, dizendo que queria machucar as pessoas, enfim. Mas muita gente não sabe o que acabou acontecendo com ela depois, né? Que ela realmente teve uma vida normal e hoje em dia é uma pessoa
super, né, que ajuda os outros, e enfim. Muito bom, temos um final feliz, né? Coisa que por aqui a gente não vê muito. Mas é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.